Graça e paz, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui para fazer mais um vídeo, passando adiante a palavra do Senhor. O que o Senhor colocou no meu coração hoje é um tema que muitos aqui ouvem falar, mas nós praticamos muito pouco, que é a sabedoria. Deus hoje me tocou a falar sobre isso, por algumas questões que eu fui ouvindo aqui ao longo do dia, né? Ainda estamos às 3 horas da tarde, mas até esse momento Deus tocou muito ao meu coração e eu acredito que esse aqui é um assunto que Deus quer passar para muitos daqui, porque eu já tentei gravar esse vídeo 2 vezes e já aconteceu aqui, essa é a terceira vez que eu tô gravando. E tá dando problema aqui, eu não tô conseguindo fazer, e eu tô refazendo, mas vamos lá. Essa palavra vai sair, porque eu creio que muitos aqui precisam receber isso do Senhor hoje, amém? E eu quero compartilhar aqui um texto que tá na palavra de Jó 38:2 e de Provérbios 13:20. E depois eu quero compartilhar um texto que eu li num dos devocionais que eu gosto de fazer, em que fala que nós não devemos questionar a sabedoria de Deus. Porque quando falamos de sabedoria, muitas das vezes pensamos que ser sábio é nível de intelectualidade. E não tem nada a ver com isso. Ser sábio não é o quão intelectual você é, mas o quão humilde você é para aprender. Ser sábio é você querer cada vez menos de você e mais de Deus. Porque Ele é o dono de todas as coisas. Da mesma maneira que Ele dá, Ele tira. Então nós devemos ter sempre temor a Deus, amém? Então eu quero aqui declarar para vocês o que está em Jó 38:2, que diz: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Meus irmãos, essa palavra aqui, ela é curtinha, mas ela é tão tremenda. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quantas vezes hoje você já parou para pensar no que você já disse que foi tão tolo? Você já parou para pensar? Que hoje mesmo você pode ter saído de casa e você pode ter murmurado sobre alguma coisa? Que tolice a sua! Jéssica, que ousadia, você está me chamando de tolo? Todos nós já fomos tolos. Todos nós já cometemos tolices. Hoje mesmo a gente pode ter cometido alguma tolice. Porque não devemos ser ignorantes. O que é ser ignorante, Jéssica? Ser ignorante é você querer praticar uma coisa, sabe, você já tendo conhecimento que aquilo você não tem que fazer. Isso é você ser ignorante. Se você está entupido de dívida, para que você vai continuar gastando? Você está sendo ignorante. Se você sabe que você tem uma fraqueza em uma determinada área, numa área sentimental, por exemplo, se você está querendo se largar de um vício, você está sendo ignorante se você fica insistindo naquilo ali que você quer largar. Ah, Jéssica, mas é difícil. Não estou dizendo que é fácil, mas cabe a você querer mudar. Deus quer nos transformar, mas Ele quer que parta de nós também o desejo de se transformar. Amém? E a outra palavra: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Muitas das vezes, e eu posso afirmar isso com toda certeza porque isso já aconteceu comigo, principalmente na minha adolescência, né? Hoje eu tenho 29 anos, eu brinco às vezes aqui que eu brinco que eu ainda me sinto adolescente, principalmente quando eu estou, né, em meio aos adolescentes, meus alunos. Mas não, né, eu já sou adulta. Mas quando eu era adolescente, eu ainda passava por muitas situações em que o inimigo, ele colocava na minha cabeça a seguinte coisa, o seguinte fato: se você não andar com essa pessoa, você vai ficar sozinha. E hoje o inimigo pode estar falando exatamente isso para você que está vendo essa mensagem. Se você não estiver acompanhando essa pessoa, você vai ficar sozinho. Mas Deus manda te dizer hoje: anda com os sábios. Anda com aqueles que compartem da mesma fé que você.
Se você está entrando num relacionamento só pelo fato de que, não, eu não quero ficar sozinha, eu quero poder tá ali com alguém, porque eu chego em casa e eu olho o meu travesseiro, é só o meu travesseiro e eu. Deixa ser o seu travesseiro e você. E Deus. Porque de repente, se você tá com aquela pessoa e você não sente paz, e você tá querendo ali insistir nisso, lá na frente, você vai ver que de repente aquilo que você internalizou na sua cabeça, que você tinha que estar com essa pessoa para você não ficar sozinho, não era o que Deus queria para você. Porque nada de Deus, observem bem essa frase que eu vou falar, nada de Deus vem com defeito. Jéssica, mas nós não somos perfeitos. Claro que não, mas Deus não vai querer o pior para você, Ele vai querer o melhor. Ele não vai colocar uma pessoa na tua vida para te dar problema. Ele vai colocar uma pessoa na tua vida para te dar paz e não para te dar problema. Então ande com sábios. Eu tô falando aqui em relação a relacionamento, mas você pode levar isso também para a amizade. Como eu comecei aqui, né? Isso aconteceu comigo quando eu era adolescente, porque muitas das amizades que eu tinha naquela época eram pessoas que não compartilhavam da mesma fé que a minha. Diziam que esse papo de Deus é o tempo todo, é lorota, e dentre outras coisas que nem cabe eu citar aqui. Só eu e Deus sabemos. Mas, o que aconteceu ali? Eu atrasei a minha caminhada com o Senhor, porque eu ficava pensando nisso. E quando Deus nos liberta disso, meu irmão, minha irmã, acabou. Eu hoje na minha vida, eu só quero estar ao lado daquela pessoa que comparte da mesma fé comigo. Que não fica se questionando, por exemplo, sobre a sabedoria de Deus. Que não fica ali se perguntando, mas será que Deus faz mesmo? Mas será que isso aqui acontece? Mas será que Deus se lembra? Eu quero andar com uma pessoa que vive por fé. Eu quero andar com uma pessoa que vai me elevar para o alto. Eu quero andar com uma pessoa que vai me ensinar sobre aquilo que Deus tem para me passar. Eu quero andar com pessoas sábias. Amém? Glória a Deus. Vou compartilhar aqui o texto com vocês. Quem pode questionar a sabedoria de Deus? No livro de Jó, conhecemos a história de um homem que perdeu tudo, menos o seu temor ao Senhor. Jó e alguns dos seus amigos quiseram explicar a razão do sofrimento, mas, aparentemente, Deus não gostou. Quem é homem para questionar a sabedoria e soberania de Deus em suas ações? Então, meus irmãos, essa palavra que está aqui em Jó, o que Jó estava falando? As suas palavras só mostram sua ignorância. Quem é você para duvidar da minha sabedoria? Ou seja, Jó estava questionando Deus. Jó estava falando assim, quem é você para dizer se eu sou sábio ou não? Gente, quem é Deus? Deus é o Criador. Deus é o que fez tudo isso aqui. Deus é quem criou você, eu. Então ele pode questionar tudo o que ele quiser. Aceitem isso. Aceitem serem questionados pelo Espírito Santo. Muitas das vezes você quer ouvir uma palavra de que você vai ser próspero, o milagre vai chegar na sua casa. Amém, eu creio que isso vai acontecer. Mas o verdadeiro adorador, o verdadeiro cristão, ele aceita ser consertado. Ele aceita que dele não vem nada. Ele aceita que ele precisa ser transformado a cada momento, a cada hora pelo Espírito Santo. E não adianta você que já tem esse entendimento querer empurrar, me desculpem a expressão, empurrar isso para aquele que ainda não conhece. Não vai adiantar. Não vai adiantar, porque há transformações que só o Espírito Santo faz. Se você conhece uma pessoa em que ela só escuta músicas, que misericórdia. Não vai adiantar você falar para ela, não ouve isso aí não, isso é do demônio. Não vai adiantar nada. Pelo contrário, ela vai rir da sua cara, ela vai dizer que você tá doido, dentre outras coisas. Por quê? Porque ela não foi tocada pelo Espírito Santo. Ela não foi tocada. Então, há ensinamentos que a gente tem que ter sabedoria. Se eu posso passar isso para uma pessoa. Quer ver um outro exemplo?
Tem muitas pessoas que Deus fala através de sonhos. Eu mesma sou uma delas. Deus fala muito assim comigo. Tem pessoas que Deus fala pela palavra. Tem pessoas que Deus fala por visões. Tem pessoas que Deus fala, né, com a voz. Isso é incrível. Mas a pessoa que não crê. O seu sonho, isso é da sua cabeça. Vai adiantar você querer dizer ali, olha, eu tive aquele sonho que significa isso, isso e isso. Você deve fazer isso. Você pode até alertar, não estou querendo dizer que seja errado, não. Mas tenha sabedoria em como você vai falar com a pessoa sobre isso. Tenha sabedoria em como você vai passar isso para ela. Se ela não acredita, se ela não crê, se ela não teve um encontro com Deus, como é que ela vai entender que você sonhar de repente com alguma coisa significa não sei o quê? Estão entendendo, meus irmãos, a profundidade do que está aqui na palavra? O Senhor é perfeito. Tudo que Ele cria é perfeito. Nós é que queremos complicar. E, ao invés da gente querer receber a bênção, a gente fica ali querendo criar teorias. Mas aquilo ali que está na palavra, eu acho que não é bem assim, porque está sendo oculto alguma coisa. Gente, aceita o que Deus está falando com vocês. Aceita o que Deus está falando. Continuando o texto aqui. Na busca pela explicação do sofrimento humano, tendemos a achar que conhecemos o Senhor e o colocamos em uma caixa. A verdade é que ninguém de nós é sábio o suficiente para entendê-lo ou explicá-lo. A coisa mais sábia a se fazer é reconhecer e declarar sua soberania e grandeza em todas as situações. Que Ele cresça e nós diminuamos. Esse é o ponto. Pare de achar que você é o maioral, que você é o que sabe tudo, porque você é PhD, PA não sei o quê. É lindo ter essa denominação. Estou querendo dizer que, então eu não vou estudar mais. Não, se tem algum adolescente aqui me assistindo, pelo amor de Deus. Não, você deve estudar, você deve querer ali, né, se progredir. Né? Porque a palavra do Senhor também fala que nós não devemos procrastinar, que nós devemos fazer tudo com ordem e decência, e Ele gosta de excelência naquilo que a gente vai fazer. Desde que nós saibamos dar a honra a Ele, somente a Ele. Que Ele continue nos enchendo de sabedoria. Que nós tenhamos a sabedoria do alto, e não essa sabedoria que o homem quer impor aí. Sabedoria de que, se eu tenho um nível de escolaridade maior, então eu sou melhor que você. Não, não, não. Você, quanto mais humilde for, mais sábio você é. Porque Jesus, vocês encontram algum certificado de escolaridade de Jesus? Não, né? Não existe isso. Não existe isso. Mas Jesus, ele foi o quê? Ele foi a representação humana do que é ser sábio. Ele fala para nós, dê a outra face. Dá a sua outra face. Às vezes você está ali falando com a pessoa, ela não quer ouvir, ela não quer entender. Dá a outra face para ela, deixa que Deus vai tratar. Para de travar guerra que não é tua. Seja sábio. Amém? Glória a Deus. Quero complementar isso aqui com louvor. Ninguém explica Deus. Esse louvor eu conheço pela versão da Gabriela Rocha, mas eu sei que não é dela, essa é uma versão. Eu acho que o louvor é preto no branco, se não me engano, quem canta. Mas a essência desse louvor aqui é justamente essa. Ninguém explica Deus. E que nós devemos pedir a Ele todos os dias sabedoria, estratégias para sermos homens e mulheres de Deus melhores. Amém? Glória a Deus. Abandone esse pensamento de que você tem que encontrar uma explicação para tudo. Apenas aceite aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Se deixe ser transformado. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se for
teu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa. Então, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, só devemos adorá-lo. Oh, devemos aceitá-lo, devemos segui-lo, e que ele cresça e nós diminuamos. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. Todo universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequena e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa. Então, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Oh, aleluia, ninguém explica Deus. Vamos orar. Oh, Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, graças te damos, meu Pai, nesse dia de hoje, Senhor. Oh, Paizinho querido, nos dê sabedoria, meu Pai. Encha-nos, Senhor, de toda paciência, de toda sabedoria, meu Pai. Oh, Paizinho querido, arranca de nós toda soberba, todo orgulho, caia por terra, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, Paizinho querido, somos tão pequenos diante, meu Pai, da Tua grande soberania. Oh, Paizinho querido, nos faz enxergarmos, meu Pai, que não somos nada sem Ti,
que precisamos cada vez mais do Senhor nas nossas vidas. Oh, Paizinho querido, Tu és poderoso, Senhor. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor vai fazer milagres grandes nas nossas vidas, meu Pai. Mas primeiro, meu Pai, devemos nos consertar. Devemos, meu Pai, abandonar hábitos antigos. Oh, Paizinho querido, nos transforma, nos conserta. Livra-nos, Senhor. Oh, Paizinho querido, todo espírito de vício caia por terra em nome de Jesus. Oh, Paizinho querido, Tu és poderoso, meu Pai. Toca em cada um de nós. Derrama do Teu vinho novo. Oh, Paizinho querido, como diz a Tua palavra, não há como derramar vinho novo em odre velho. Arranca, meu Pai, tudo aquilo de nós que pensamos que nós que somos maiorais não somos nada, meu Pai, sem Ti. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, nos torna homens e mulheres melhores, meu Pai, a cada dia. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, eu Te peço aqui agora humildemente, Senhor, nos dê sabedoria, meu Pai, para lidarmos com aquele que ainda não conhece a Tua palavra. Nos dá sabedoria, meu Pai, para que saibamos lidar, meu Pai, com aquele que ainda não entende os Teus mistérios, porque não devemos, meu Pai, ali queremos encontrar explicação, meu Pai, naquilo que o Senhor fez ou deixou de fazer, mas devemos, meu Pai, aceitar que o Senhor é Deus, que o Senhor é aquele que faz, que o Senhor é aquele, meu Pai, que nos complementa, que o Senhor é aquele, meu Pai, que nos sustenta, que o Senhor é aquele que nos levanta. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, toca esse irmão, toca essa irmã, liberta, Senhor, agora desse espírito de soberba, desse espírito de orgulho. Eu não sei para quem eu estou dizendo isso, mas em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu decreto aqui agora que todo orgulho, que toda soberba caia por terra agora, em o nome de Jesus, que todo espírito de incredulidade bata em retirada agora, em o nome de Jesus. Oh, Larachuia, Garalarabaia, eu sinto a presença de Deus muito forte aqui. Oh, Paizinho querido, nos transforma de dentro para fora, que nós possamos exalar o Teu perfume, Senhor, que nós possamos ali, meu Pai, passarmos para aqueles que estão ao nosso redor, que não há necessidade de explicar, meu Pai, os Teus feitos, Senhor, mas que precisamos, meu Pai, sim, com as nossas atitudes, muito mais do que com a nossa palavra, mostrar àquele que ainda não Te conhece como é bom Te servir, como é bom, meu Pai. Eu sinto muito forte a Tua presença aqui, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Senhor, por esse entendimento que o Senhor já me deu. Porque muitas das vezes nós pensamos que é na nossa força que vamos conseguir. Mas o que o Senhor ministra aqui é o meu coração. E eu creio que está sendo tocado aqui, esse irmão e essa irmã. É que não é nós que iremos fazer, mas é o Senhor que vai nos conduzir. É o Senhor, meu Pai. Oh, Paizinho querido, eu Te agradeço, meu Pai, e já Te glorifico, Senhor, porque ainda que alguém duvide, meu Pai, daquilo que o Senhor vai fazer, o Senhor é misericordioso e o Senhor faz, porque o Senhor é lindo. O Senhor é tudo na nossa vida, Senhor. Eu Te agradeço, meu Pai, e já Te glorifico, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos irmãos. Me perdoem quando eu começo a glorificar o Senhor. Eu me lembro de onde que Ele me tirou. Eu me lembro do que Ele tem feito na minha vida. Eu me lembro de como eu me encontrava no início do ano e onde que Deus me colocou hoje. Meus queridos irmãos, se você gostou dessa mensagem,
Deixe seu like aqui embaixo, compartilha, se inscreve no canal. Vamos passar adiante essa palavra, porque eu creio que, assim como você recebeu dessa bênção, muitas outras pessoas vão receber também. E você hoje pode estar sendo um canal de bênção para alguém. Amém? Um grandíssimo beijo no coração de cada um de vocês. E que Jesus abençoe vocês sempre.